Olá, amados, graça e paz. Mais um dia, graças a Deus. É um privilégio estar aqui para partilhar a palavra de Deus com vocês. Eu quero falar a respeito do que é o relacionamento. Hoje, nos dias em que vivemos, é muito difícil o relacionamento entre pessoas. Mas nós não podemos esquecer que é assim que Deus quer que seja, é assim que Deus espera que sejamos diante das pessoas, porque nós, como ministro da sua palavra, nós precisamos nos atentar para o direcionamento do seu Espírito. No Salmos 4, versículo 4, diz assim: perturbai-vos e não pequeis. Falai do vosso coração, da vossa calma, e calai-vos. Muitas vezes, amados, pessoas falarão palavras para te magoar, para te machucar, causar feridas em seu coração. Mas nós, como maduros em Cristo e conhecedor da sua palavra, nós não podemos nos aderir tais provocações, nós não podemos entrar na ciranda de Satanás através dessas pessoas. E quando isso acontece, amados, nós só recorremos a uma pessoa, Cristo Jesus, Rei de toda a glória, aquele que morreu por mim e por você ali na cruz do Calvário. Porque nenhum outro homem sofreu tal vergonha quanto aquela. A vergonha de carregar os erros, os pecados de toda a humanidade, sem ao menos ter cometido sequer desses pecados. Mas tem pessoas que dizem, mas Jesus é o Filho de Deus, ele poderia suportar isso. Amado, se você pensa dessa forma, cuidado, porque Jesus suportou tudo aquilo por mim e por você, porque nós não poderíamos suportar a morte de cruz sem blasfemar. Mas tem muitas coisas que nós conseguimos fazer. Por exemplo, se alguém denigra sua imagem, mente ao seu respeito, causa problemas, faz com que você seja mal visto por outras pessoas, nem assim nós podemos nos voltar contra esta pessoa, porque quando isso acontece, eu olho para Cristo, e quando a gente olha para Cristo, nós vemos ali na sua palavra que não temos sequer o direito de nos voltar contra estas pessoas, não temos o direito de odiá-las, porque Jesus não as odiou. Então eu, na condição de discípulo de Jesus, dá para você superar estas coisas, porque nenhum outro homem foi mais traído que Jesus, nenhum outro homem sofreu tal condenação mais do que Jesus, porque antes de ferirem a mim e a você, primeiramente feriram a Jesus. Sabe, amados, a maior luta que podemos travar aqui nesta terra é contra nós mesmos, contra a nossa carne. Segundo Coríntios capítulo 12, relata acerca de Paulo. A maior luta que Paulo tinha dentro de si era não tornar mais a ser Saulo. Nós percebemos ali no versículo 7 que era uma luta. No versículo 7 do capítulo 12, era uma luta muito grande dentro de Paulo, né? E esses 3 versículos contam acerca destas coisas que acontecia com Paulo. Paulo chegou a orar ali no versículo 8, pedindo para que Deus afastasse dele estas coisas. Mas no versículo 9 Jesus disse: Paulo,
Só a minha graça te basta? Não temos, pois ninguém. Tem uma outra passagem que diz que ninguém tentará contra a sua vida antes que chegue o tempo. Então nós não precisamos nos atentar para estas coisas, porque Jesus é conosco. Jesus é aquele que tira todo o peso, todo o fardo, e Ele não nos dá um fardo que não possamos carregar. Muitas pessoas já se levantaram contra mim, muitas pessoas já denegriram a minha imagem, mentiram ao meu respeito, mas uma coisa que Deus me ensinou foi a liberar o perdão. Hoje eu tenho facilidade em liberar o perdão. A princípio não é fácil, mas nós temos que lutar contra a nossa carne, porque é uma luta constante entre o espírito e a carne. E não podemos deixar que a carne vença, amados. Mas Jesus, Ele nos fortalece, Ele nos dá os caminhos em que possamos trilhar para que nós não caímos, para que nós viemos a passar por estas coisas, a passar esses obstáculos sem perder a graça, sem perder a fé, porque não é fácil. E se fosse fácil, o mundo inteiro estaria hoje na presença de Deus. O mundo inteiro estaria trilhando as veredas antigas do Senhor. Mas, no entanto, nós não temos o direito de nos levantar contra estas pessoas, porque quando olhamos para Cristo, nós vemos ali que Ele não fez isso, até intercedeu antes de morrer. E Jesus, ele também teve medo, querido. Eu pouquíssimas vezes tive medo na minha vida, mas há um medo que eu tenho hoje que antes, quando eu era ímpio, eu não tinha. E que Jesus teve esse mesmo medo ali, quando ele estava coberto do pecado meu e seu e de toda a humanidade ali quando e Jesus também ele sabia de todas essas coisas que ele passaria naquele momento. Ele sabia da humilhação, da vergonha, do desprezo que ele teria ali naquele momento do Pai. Mas ele decidiu ir por mim, por você, ali para a cruz do Calvário. Então, olhando para estas coisas, nós não podemos nos retroceder, nós não podemos voltar ao início dessa caminhada, porque Jesus ele prosseguiu e ele disse que nós também conseguiríamos. E não é contra as pessoas que nós vamos nos levantar, queridos. A luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades e dominadores do mal, que agem através das pessoas. Não são as pessoas o seu inimigo, os meus inimigos. São os agentes de Satanás. E Jesus, ele sabendo de todas essas coisas que aconteceria com ele, mas tinha uma coisa, querido, que ele tinha muito medo ali, foram aqueles momentos em que ele ficou separado do Pai. Foi o único momento que Jesus teve medo em sua vida. Nós somos cercados de muitos medos, mas hoje o único medo que eu tenho também é de um dia eu ficar separado do amor de Cristo. Isso eu tenho medo. Por isso eu clamo a Ele todos os dias para que Ele me guarde destas coisas, para que não venha desfalecer o meu coração. Por isso, amado, você precisa também agir dessa forma. E Paulo, mesmo sabendo que ali era a maior luta que existia dentro de Paulo, ele venceu. Ele venceu porque ele clamou por Jesus e Jesus o ajudou a cumprir todo o propósito de Deus sobre a vida dele. E nós precisamos agir dessa forma também. Mas Jesus também tinha uma outra coisa que ele sabia, que depois de tudo aquilo, o Pai o receberia novamente. Porque Jesus, ele
ele poderia muito bem não ir para a cruz se ele quisesse. Mas ele sempre relatou em várias passagens na Bíblia que ele sempre dizia: não vim fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E hoje nós não podemos fazer a nossa vontade. Você que está em Cristo, você que tem uma caminhada em Cristo Jesus, não pode retroceder, amados. Porque o caminho de outrora era um caminho terrível, um caminho de maldição, um caminho de morte. Mas em Cristo Jesus superaremos todos esses obstáculos. Nós precisamos nos voltar para Ele. O apóstolo Paulo, ele relata que ele se esmurrava o seu próprio corpo para que não tornasse a voltar a ser Saulo, para que não tornasse a ser o velho homem. Então isso é uma luta constante em que é travada uma batalha dentro de nós mesmos, querido. Essa é a maior luta que possamos passar nesta terra. Porque em Cristo Jesus é necessário que as adversidades venham. É necessário que o joio permaneça no meio do trigo. Então, somente quando o trigo amadurecer, então será ceifado o trigo e o joio será queimado, querido. Pense nisso, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. E não desanime, porque Jesus é contigo até que se consumem os séculos. Amém.